Fala pessoas, questãozinha aqui que envolve proporção da Universidade Estadual lá do Rio Grande do Norte, diz mais ou menos assim, ó. Eu tenho esse circuito e ele não me fornece o valor da pilha, mas sim relações específicas para ramos, para trechos desse circuito. Eu sei que eu tenho alguns nós, ó, lembre-se, sempre que entre dois nós não houver resistência, obrigatoriamente lá eu teria o mesmo potencial, a mesma energia. Então se ele começou aqui com uma energia, um valor de A, ele chamou de uma letra A para aquele ponto, de esse ponto aqui para esse daqui, ó, a corrente elétrica não gastaria energia, então que também poderia chamar de A e que também chamar de A, o que significa chamar com os mesmos nomes. É como se fosse a mesma energia, se quisesse unir esses pontos, tirar esse fio que tem aqui no meio entre eles e grudar um A no outro, teria o mesmo efeito prático, beleza? Não posso chamar ali embaixo de A, porque para descer eu teria que passar por resistência, então eu teria um outro valor de energia. É por isso que ele já chamou ali embaixo de B, então todos esses pontos aqui seriam Bs. Isso faz com que cada uma das resistências esteja em paralelo. Lembre-se, a definição de paralelo é entre os mesmos nós. A resistência de 40 ohms está ligada entre A e B, a de 20 ohms entre A e B, e esses caras aqui, ó, 10 mais R, também são ligados ó, entre A e o B. Qual que é a relação que eu tenho entre pontos entre os mesmos nós? Isto é, resistência em paralelo. Sempre quando eu tenho resistências em paralelo, em cada um dos trechos, quanto maior for o valor da resistência, mais difícil vai ser passar corrente elétrica, logo menos corrente eu tenho na mesma proporção. Então perceba, quando a minha resistência é 20, a corrente é 6 amperes. Quanto vai ser a corrente, então, pelo primeiro resistor? Não é o dobro da resistência? Se é o dobro da resistência, é 2 vezes mais difícil, logo vai ter metade da corrente elétrica. Metade de 6 amperes, a corrente para esse cara vai ser 3 amperes, metade. E agora, vou usar o princípio da continuidade, ó. Entra aqui por cima um total de 12 amperes e vai se dividindo em 3 amperes que já desce aqui no primeiro fio, 6 amperes que vai descer no segundo e o restante vai descer pelo último. Ou seja, se eu quero saber quanto de corrente passa por esse último, vou chamar de X, ó, se eu somar 3 mais o 6 mais o X, que é a corrente que desce em cada um dos pedaços, tem que ser igual a corrente que está entrando, que é lá os meus 12 amperes. Com isso vai ficar aqui 9 mais X é igual a 12, ou se quisesse fazer de cabeça, X, que é a corrente que vai pelo último ramo, é 3 amperes. O que dá uma relação bem interessante. Por quê? Nós já havíamos encontrado um outro pedaço de fio que a corrente também tinha dado 3 amperes, que ó, é esse pedacinho aqui. Ó. Então, nesse trecho que eu tenho uma resistência de 40 ohms, a corrente é 3 amperes. Se lá no último cara eu tenho exatamente a mesma corrente, essa corrente é a mesma, a resistência é a mesma, ou seja, 40 ohms tem que ser a resistência desse meu lado aqui, ó, desse meu ladinho aqui. Logo, 40 ohms vai ser a resistência de todo aquele fio lá, isto é, se eu pegar 10 mais R também tem que dar 40, já que está passando a mesma corrente. Com isso, qual vai ser a relação que eu vou ter? Mais 10 passa para lá menos 10. Então eu tenho que aquela resistência R, que a questão está perguntando, vai valer aqui 30 ohms, alternativa correta, letra C. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder mais nenhuma novidade e até o próximo vídeo.